crucificação. Então, nós temos aqui a Bíblia de estudo anotada, tá bom? E essa Bíblia aqui é uma bênção, né? E aqueles que têm, os irmãos que estão nos ouvindo aí, quem tem, então você vai lá para o final dela, depois de Apocalipse. Quando você chega depois de Apocalipse, aí você encontra lá essa página aqui, ó, Harmonia dos Evangelhos, tá bom? Você encontra aqui a Harmonia dos Evangelhos. O que é isso? É que o que é que o Dr. Haire vai fazer? Ele vai colocar os acontecimentos relacionados ao nascimento e à infância de Jesus, tá bom? E a sua morte e ressurreição de uma forma cronológica. Por exemplo, tem coisas que Mateus falou que o Evangelho de Marcos não falou. Tem coisas que Mateus falou que todos os outros falaram. E aí o que é que vai fazer a harmonia dos evangelhos? Vai colocar os eventos numa ordem cronológica. Só dar um exemplo aqui, ó, sobre a genealogia de Jesus, tá bom? Aí nós percebemos aqui que só Mateus e Lucas falaram da genealogia de Jesus. Aí você lê os dois e percebe realmente os eventos da genealogia de Jesus. Teve uma coisa que Mateus falou de uma determinada forma e Lucas de outra forma, porque depende muito também do audiente, né? Por exemplo, Mateus estava escrevendo para judeus, Lucas estava escrevendo para gentios. Então, é importante observar isso. Então, se você tem a Bíblia aí, então, uma boa parte do nosso estudo foi tirado aqui também dessa Bíblia. Utilizei um outro artigo também, e também o comentário de Wisby, né? Nós temos aqui o comentário de Wisby. Eu creio que será uma bênção para mim estudando essa tarde, amados, lá no CIB, onde nós estudávamos, né? Tem uma matéria que é a vida de Cristo. E nós estudamos justamente a vida de Cristo de uma ordem cronológica, tá bom? Vai ser muito importante, muito interessante. É uma pena que a gente não pode, nós não temos aqui muita experiência de colocar figuras, mapas, né? Para que os amados possam entender. Agora, nós gostaríamos de enfatizar aqui que, para muitos, iniciamos a Semana Santa. A Semana Santa. Talvez você já esteja, pastor, mas por que a Semana Santa? Deixa eu só dizer, olha, durante a Idade Média, tá bom? Essa semana foi contada no calendário litúrgico como Semana Santa. Mas isso foi algo que o catolicismo romano chamou e atribuiu. Mas muitos dos crentes não concordaram, tá bom? No decorrer de toda a história, não concordaram com esse nome dado a essa semana de Semana Santa. Por quê? Porque é como se essa semana fosse mais sagrada do que as outras semanas, que na verdade não é. Não é. Agora, se nós queremos aproveitar essa semana para trazermos à nossa memória tudo aquilo que Jesus passou na semana que antecedeu a sua crucificação, isso é importante. Mas não existe um dia mais santo do que outro, tá bom? Não existe um dia mais santo do que outro. Eu gostaria que os amados entendessem isso daí, tá bom? Então, infelizmente, foi a tradição católica que atribuiu essa semana de uma forma mais consagrada, mas não tem. Então, contudo, é muito importante que os crentes saibam sobre cada evento que ocorreu nesta semana. Alguns desses acontecimentos estão registrados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, enquanto outros eventos estão registrados em apenas 1 ou 2 evangelhos. Então, logo, muita gente acaba ficando em dúvida sobre os acontecimentos que ocorreram na semana da crucificação. Hoje eu estava estudando, utilizando a Bíblia anotada, o artigo também, o ISB, né? E muitas vezes a gente coloca eventos onde ele não era para ser colocado, porque muitas vezes nós lemos somente um evangelho. Então, é por isso que é importante. Por exemplo, quando eu estou pregando em uma passagem dos 4 evangelhos, então eu estudo essa passagem nos demais outros que mencionam essa passagem, para que
nós possamos ter mais conhecimento do assunto. Então, neste estudo bíblico, vai ser um estudo, tá bom? Nós iremos organizar o cronograma de eventos da última semana de Jesus antes da crucificação. Enquanto estava a caminho de Jerusalém, Jesus contou a seus discípulos o que aconteceria lá em Jerusalém. Deixa eu só mencionar aqui também que é importante. Jesus, ele nasceu em qual cidade? Quem souber a resposta aí, conte para mim aí. Quem for mais rápido aí. Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Alguém acertou? Isso. Então, aí vou colocar. Então, qual foi a cidade que Jesus nasceu? Agora, Jesus nasceu em uma cidade, vou esperar a resposta, mas antes dele nascer nessa cidade, qual era a cidade que ele morava? Deixa eu só dizer, esperando a resposta aí. Então, Jesus, ele morava em uma cidade, ele nasceu em outra cidade, e quando ele completou 30 anos, ele saiu, tá bom? De uma cidade para morar em outra. São 3 cidades envolvidas. Vamos lá. Jesus nasceu em que cidade? Belém. Muito bem. Mas ele morava em que cidade? Responderam? Qual a cidade que Jesus morava? Um ponto para quem acertar. Entre mulheres e homens aí. Vamos lá. Quem acertou essa? Foi uma mulher ou foi um homem? Foi Sandra, mas Lucidava também colocou. Quem foi? Lavínia. Lavínia colocou Lucidava. Gisele colocou agora Nazaré. Nazaré, muito bem. Gisele, olha aí, tá bom? Então, lembra que Jesus morava em Nazaré. Ele saiu de Nazaré para se alistar com Maria. Não ele, né? José saiu de Nazaré para se alistar com Maria, tá bom? Lá em Belém Jesus nasceu. De lá ele foi para o Egito, depois ele retorna novamente para Nazaré. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai morar em qual cidade? Ah, aí é mais difícil, né? Quando ele começou o seu ministério, ele se mudou para uma cidade que ficava melhor, tá bom? Dele poder fazer com que o seu ministério pudesse crescer de uma forma mais fácil. Teria mais contato com as pessoas. Uma cidade mais com mais pessoas, com mais facilidade de se comunicar. Era a cidade de... Alguém respondeu? Tá bom? Então, Jesus ele foi morar nessa cidade após os 30 anos. Qual foi a cidade? Cafarnaum, respondeu. Aí, quem respondeu? Sandro. Sandro? E Vitória. Muito bem, Sandro. Olha aí, professor de escola dominical, né, não pode errar, tá bom? Então, Vitória também? Mas quem respondeu primeiro? Sandro. Muito bem, Sandro. Tá bom, então, em Cafarnaum. Professor de escola dominical, pregador, não pode errar, não. Então, ele foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele passou realmente a exercer seu ministério lá. E é interessante que Jesus sempre saía de Cafarnaum para Jerusalém. Cafarnaum ficava na região da Galileia e Jerusalém na região da Judéia, tá bom? Cerca mais ou menos aí de 120 quilômetros de Cafarnaum para Jerusalém. E aí Jesus agora, ele está fazendo a sua última viagem, saindo de Cafarnaum para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, Jesus ele contou aos seus discípulos em Lucas capítulo 18, versículo 31. Olha o que ele uma coisa que ele contou aos seus discípulos. Olha o que ele disse: tomaram consigo os 12 e disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirá-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas.
e o sentido dessas palavras realmente foram encobertas, de sorte que eles não percebiam o que Jesus falava. Então Jesus já estava dizendo aí, olha, estamos subindo para Jerusalém. Jerusalém ficava num monte alto, tá bom? Por isso que ele está subindo. Estamos subindo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem vai ser morto. Então Jesus já estava alertando para eles, para os discípulos. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que eles não entendiam. Só que eles não compreendiam isso, tá bom? Então havia uma grande multidão que seguia Jesus, que dirigia-se com Jesus para Jerusalém com um objetivo, com um propósito de achar que Jesus se tornaria rei naquele momento, assumiria o seu reinado e destruiria os romanos, expulsaria os romanos da região de Israel e estabelecia o seu reino ali. Alguns poderiam ter esse pensamento, olha, Jesus está indo para Jerusalém, nós vamos lá, ele vai expulsar os romanos e vai estabelecer o seu reino. Sei que muitos pensavam dessa forma também, até no estabelecimento do reino, mas de uma forma errada, com uma motivação errada. Os próprios discípulos, né? Eles queriam que Jesus estabelecesse o reino e eles tivessem o privilégio de reinar com Jesus. Outros seguiam Jesus simplesmente por causa dos milagres que assim fazia. Outra coisa importante para que a gente possa perceber nesse estudo, tá bom? É importante perceber isso, que o dia em Israel é diferente dos nossos dias, no sentido da contagem. Por exemplo, começa a contar, hoje nós estamos aqui para nós no Brasil, hoje é terça. Para os judeus, que dia já era, o que dia já é para os judeus, para nós está sendo terça, mas para os judeus, quem responder aí? Vamos lá ver quem responde. Hoje para nós é terça, mas para os judeus, que dia já é? É importante perceber isso aí. Vamos ver quem acerta aí, tá bom? Porque é importante não esquecer de que, de acordo com o calendário, com o cálculo judaico, um dia realmente para ele vai de algo contar a partir do que algo aconteça, e para nós é diferente. Quarta, Arthur disse. Arthur, muito bem, Arthur. Olha aí, os homens estão ganhando, viu? Rapaz, vamos lá, Arthur, muito bem. Não é um professor não, mas é um aluno bem aplicado na escola dominical, Arthur. Então, muito bem. Por quê? Porque para os judeus, um dia ele começa a partir do pôr do sol. Então, quando foi 6 horas da noite da terça-feira para nós, quando chega 6:01, já passa a ser para os judeus a quarta. Aí a quarta vai terminar até amanhã, 6 horas da noite. Vitória disse assim, o dia avança para o próximo após o pôr do sol. Muito bem, tá ótimo. Isso. Tá bom? Então lembre bem disso. Para nós começa de 12 da noite e vai até 12 horas da noite do outro dia. Para os judeus não, começa de 6 até 6 horas da noite do outro dia, tá bom? Agora, vamos lá. Outra pergunta. No domingo da semana da Paixão, qual foram os eventos que ocorreram? Talvez você diga, mas pastor, justamente eu estou querendo saber do Senhor. Mas quem sabe no domingo é fácil. Qual foi o evento que ocorreu no domingo, tá bom? Da semana da Paixão de Cristo. Vamos ver se quem vai responder primeiro. Vamos lá. Vamos empatar aí as mulheres aí. Tá ruim, Leide, enquanto responde. Ninguém respondeu ainda não? Vou dar a referência aí, para que a gente já possa ler. Quem responder primeiro, viu? Vamos ler em Marcos 11, do 1 ao 11. Marcos 11, do 1 ao 11. Tem Lucas 21, do 1 ao 11. E Lucas também, Mateus 21, do 1 ao 11.
Lucas 19, 28 ao 44 e João 12, do 12 ao 19. Então, todos os 4 evangelhos falaram do que aconteceu, tá bom? No domingo da Semana da Paixão. Responderam aí? Botaram ressurreição, mas é porque é o domingo antes. Sim, mas é o domingo antes. Desculpa, a gente está falando do domingo antes. Não é o domingo da ressurreição, né? É no domingo antes. Jesus foi até Jerusalém e expulsou os comerciantes do templo? Não. Não. Marcos 11. Ressurreição do novo. Não. Qual foi o primeiro evento que ocorreu no domingo? Marcos 11 aí, do 1 ao 11. Ninguém respondeu ainda? Quantas pessoas? 47. Estou abrindo aqui, viu? Porque a gente vai ler aqui. Ninguém respondeu ainda não? Está empatado ainda? Então, naquele domingo que antecede, no domingo que antecede a crucificação, vamos lá. Então vamos responder aqui. Já que ninguém respondeu aí, mas enquanto eu estiver lendo aqui, pode responder. Quem responder primeiro? Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém. Aí fez o quê? Se dá um nome aí o quê? A entrada triunfal de Jesus. Quem respondeu? Áurea. Eita, olha aí, professor de escola dominical, viu? Muito bem, Sandro disse Áurea. a primeira e Áurea depois falou que era a entrada triunfal. Como? Sandro falou que era Jesus entrou em Jerusalém e Áurea botou a entrada triunfal de Eita, Jesus. então ficou aí meio a meio quase aí, né? Mas justamente aí, tá bom? Desempata pela idade. A entrada triunfal em Jesus, em Jerusalém. Jerusalém. Vamos ver como foi isso aí? Aí, olha, para ganhar tempo aqui, seria bom, depois vocês podem fazer isso aí, ó. Esse texto aí, ele está em Mateus 21, do 1 ao 11. Quem tem a Bíblia anotada, realmente já vê lá, tá bom? É muito boa a Bíblia anotada, tá bom? Então, mas aí para quem não tem, deixa eu só dizer. Você pode ler isso daqui em Mateus 21, do 1 ao 11. Marcos 11, do 1 ao 11. Lucas 19, do 28 ao 44. Quem tem a Bíblia anotada também, Lucas já diz qual os dias, viu? E João 12, do 19 do 12 ao 19. Só que eu vou ler aqui Marcos, por quê? Porque Marcos diz algumas coisas aqui que me chamou a atenção. Tá bom? Olha o que diz aqui. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia. Outra. Quem eram aqueles que moravam em Betânia? Pense aí. Depois a gente vai lendo aqui, viu? Quem eram os amigos de Jesus que moravam em Betânia? Vamos lá. Então, vou novamente ler aqui. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, acharei preso um jumentinho, a qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que havia cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, quanto os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas.
E quando entrou Jesus em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, né? Eu gosto desse texto aqui porque Marco aqui, ele fala alguns detalhes que os outros evangelhos não comentam. Por isso que eu li aqui Marcos do 1 ao 11. Já Então, responderam. Maria, Marta e Lázaro. Fernanda. Fernanda, muito bem, irmã Fernanda. Olha, as mulheres aí empataram, viu? Já vai ter mais perguntas. Muito bem. Professora de escola dominical, tá bom? Muito bem. Então, olha, Jesus ele fez o quê? Antes de entrar em Jerusalém, Jesus chega para os discípulos. É muito interessante essa história. É um estudo, não é uma pregação, mas eu não posso passar de forma desapercebida pelo assunto desse. Então Jesus chega para os discípulos e diz, olha, vai em tal lugar, isso mostra que ele é Deus, você vai encontrar numa aldeia um jumentinho preso. Você vai pegar esse jumentinho e você vai trazer ele para mim. Se perguntarem, que ele já sabia que iriam perguntar, se perguntarem o que é que vocês vão fazer com aquele jumentinho, você fala para ele, olha, o Senhor está precisando dele. Para alguns comentaristas, né, aquelas pessoas que eram donos do jumentinho, eles eram servos do Senhor, por isso deixaram realmente o seu animal ir para servir ao Senhor. Quando eles entraram ali em Jerusalém, realmente, quando Jesus entrou, montado em um jumentinho. Agora, deixa eu só dizer, algumas pessoas dizem o seguinte, Jesus era muito humilde, ele entrou num jumentinho, mas olha, para nós hoje, o jumento é um animal humilde, desprezado. Se tem jumento que vale R$1, tem gente que compra um jumentinho por R$1. E tem pessoas que pegam os seus jumentos e abandonam nas estradas. Então, para nós é um animal humilde. Mas para os judeus, era um animal realmente digno de um rei. Eu posso ler aqui para vocês isso, lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33 e o versículo 34, olha o que diz. Disse o rei, tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Então, era algo de realeza, jumento naquela época. Nem todo pobre... Quem estava respondendo era a Adriana, não era a Sandra, não. Ah, sim, professor de escola dominical também, irmã Adriana, né? Ganhou lição. Então, lembra? Então, precisa entender isso. Nós até falamos semana passada que Maria realmente provavelmente foi visitar Isabel a pé, porque para se ter um animal naquela época, um jumento, alguém tinha que ter uma boa condição. Uma boa condição. Então, para nós, hoje é um animalzinho humilde, mas que teve grande valor no passado, principalmente para os judeus naquela época. O texto diz que Jesus montou o jumentinho, enquanto, lá em Lucas diz, olha, que lá em Lucas 19, Marcos já não fala, mas lá em Lucas 19, versículo 35, é interessante que diz que Jesus realmente montou no jumento, tá bom? E também, enquanto isso, a jumenta, a mãe do jumentinho, o acompanhava. E o fato de o jumentinho nunca ter sido montado por ninguém e ter se sujeitado à autoridade de Jesus, isto mostra a soberania de Jesus sobre a sua criação. Olha, se você pegar um jumentinho ou um cavalo que nunca ninguém montou, e quem montar a primeira vez, se prepara para levar uma queda. Uma queda. Mas é interessante aqui que esse animal, ninguém tinha montado nele. Mostrando que Jesus ele tem que ter a primazia. E agora esse animal, Jesus monta em cima dele, e é interessante que ele se submete à autoridade daquele que está montado. E não sai pulando nem correndo.
e nem espantado com a multidão, sai levando Jesus para Jerusalém, mostrando realmente que Jesus tem poder sobre a criação. Então, o gesto de colocar, diz aí o texto, que estavam colocando o quê? Colocaram vestes sobre os animais, e ao longo do caminho, tá bom? Ao longo do caminho, espalhava ramos de árvores, fazendo da recepção tradicional judaica, que era reservado para a realeza. Então, Jesus, quando ia entrando, a cela dele foi a roupa que colocaram. Quando Jesus ia entrando, alguns estendiam roupas também no chão, e outros estendiam, né? Era ramos de árvores. Por isso que domingo passado, a Igreja Católica Romana se comemora o quê? Domingo de Ramos. Por causa desse acontecimento. Domingo de Ramos. Aonde as pessoas, mas isso daí já se fazia com os reis, quando entravam na cidade. As pessoas recebiam o rei justamente jogando roupas no chão, jogando justamente árvores, pedaços de árvore, folhas, né, realmente para que o rei pudesse assim passar. Era uma recepção de uma realeza. Isso mostrando que Jesus, ele era rei. Então, e essa é interessante observar também que essa foi a única ocasião em que Jesus permitiu algum tipo de manifestação pública em seu favor. Lembra que quando alguém queria fazer alguma coisa, ele saía? Quando ele fazia um milagre, Jesus disse, não conta a ninguém. Mas aqui não. Aqui Jesus, ele permitiu que as pessoas criassem aquele, né, uma multidão de pessoas, esperasse ele entrar, e quando ele estivesse entrando, as pessoas estivessem jogando roupa e também pedaços de árvores ali, para simplesmente folhas de árvore, para recebendo ele como rei, no reconhecimento que ele era o rei de Israel. Por dois motivos Jesus permitiu. Por dois motivos, tá bom? Primeiro motivo aí, para cumprir uma profecia que estava lá em Zacarias 9:9. A profecia de Zacarias 9:9 dizia que Jesus entraria montado em um jumentinho. Olha o que diz. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, Jesus, ele entrou e a nação reconheceu ele como rei, alguns, para se cumprir uma profecia que havia lá em Zacarias. Então, nós não podemos dizer com certeza qual era o pensamento desta multidão. Quando cantava, né? Citando o Salmo 118, versículo 25 e 26, que era um salmo messiânico que era cantado em romaria quando as pessoas iam até Jerusalém. E agora Jesus está entrando e ele está cantando este salmo, reconhecendo que ele realmente era o rei de Israel. O rei de Israel. Então, esse era o primeiro motivo. Jesus entrou, as pessoas reconheceram para se cumprir as Sagradas Escrituras. O segundo objetivo, tá bom? Que Jesus permitiu essa manifestação era forçar os líderes religiosos judeus a tomar uma atitude. Por quê? Porque quando você lê em Mateus 26, do 3 ao 5, o plano dos líderes religiosos era prender Jesus somente depois da Páscoa. Você já leu isso, né? Os líderes religiosos se reuniram e disseram, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos prender Jesus durante a festa da Páscoa. Por quê? Porque vai criar uma grande confusão aqui. Nós vamos prender ele depois da festa da Páscoa. Mas preste bem atenção uma coisa. Deus já havia determinado
que o seu filho seria morto durante a Páscoa. Porque ele era o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 5 que ele era o Cordeiro Pascual. E Jesus se apresentou dessa forma para que os líderes religiosos ficassem preocupados com a sua fama, com o reconhecimento dele diante do povo, e dessa forma se incitaram para, de forma mais rápida, poder prender Jesus e matar Jesus. E eles ainda foram motivados com esse pensamento porque Judas, de forma voluntária, decidiu ajudar eles. Que isso nós vamos estudar na quarta-feira, a traição. Então, entende isso aí? Jesus entrou de forma, com essa manifestação pública, primeiro, para cumprir uma profecia, segundo, para motivar os líderes religiosos, prendê-lo e matá-lo, tá bom? Durante a Páscoa, porque Deus assim o determinou. Deus é soberano, meus amados. Eu estava estudando esse texto. Deus é soberano. Ele sabe o que ele está fazendo. É ele que determina. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da história. Mas a soberania dele não anula a responsabilidade divina. Enquanto o povo se regozijava, Jesus chorava. E essa é a segunda ocasião em que vemos Jesus chorando abertamente. Só 2 vezes Jesus chorou. Primeiro aqui, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou. Outra pergunta aí. Qual foi a outra ocasião que Jesus chorou? Vamos ver quem responde aí. Qual foi a outra ocasião que Jesus chorou? Só em 2 ocasiões Jesus chorou. Isabel botou Lázaro. Ah, muito bem. Olha aí, Isabel. Quando Lázaro morreu. Isso. Então, Jesus chorou lá em João 11:35. Jesus chorou naquela ocasião que Lázaro havia morrido. Muito bem, Isabel. É aluna do CIB, né? Da extensão. Tá bom? Então, muito bem. Então, Jesus ele tinha chorado lá em Lázaro. Lá em Lázaro, pela palavra lá, é um choro silencioso. Mas nessa ocasião, quando ele entra em Jerusalém, enquanto as pessoas estão gritando, né, Hosana, as pessoas estão alegres, Jesus, ele está chorando pela cidade de Jerusalém. Ele está pranteando, como se pranteia pelos mortos. Jesus chorou perante Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque a cidade havia destruído a si mesma. A cidade havia se destruído a si mesma. Não importava para onde dirigia o olhar, Jesus encontrava motivo para chorar. Olhando para trás, Jesus via que a nação desperdiçara suas oportunidades e deixara passar o tempo da visitação. Por isso que eu gosto aqui do texto, que Marcos não registra isso aqui, mas você vai deixar marcado aí em Marcos, tá bom? Mas você pode ir lá para Lucas. Lucas mostra aqui essa ocasião que Jesus chorou de uma forma mais específica do que os demais evangelhos. Lucas capítulo 19, veja Lucas 19, versículo 41 e 44. Olha o que diz. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras,
e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrastarão os teus filhos dentro de ti. Não te deixarão em ti pedra sobre pedras, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Está entendendo como é importante ler? Marcos e Lucas já não enfatiza esse momento. Jesus está dizendo, olha, por que Jesus está chorando? Jesus está chorando pela cidade porque ela escolheu a destruição dela mesma. Não importava para onde Jesus olhasse, Jesus encontrava motivo para chorar. Quando ele olhava para trás, ele viu que a nação desperdiçara suas oportunidades. Diz aí, olha, a oportunidade da tua visitação. O rei veio. Aquele que era prometido por Deus chegou. Mas o povo não o recebeu. João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O não receberam. Jesus chorava porque a cidade de Jerusalém não reconheceu ele como rei. Por isso que muitas pessoas estavam declarando ele como rei, não como um rei que deveria governar e o seu povo deveria ser seus servos, mas como um rei que trouxesse benefícios materiais sobre ele. Olhando para trás, Jesus via isso, a nação rejeitou a sua oportunidade. Muitas vezes, amados, quando alguém morre, que ouviu tantas vezes a oportunidade. Eu não sei se alguém nos vendo aqui descrente, ou alguém que estava na igreja se desviou. Mas deixa eu só estar dizendo aqui uma coisa. O Senhor tem te dado oportunidade. Muitas oportunidades. Mas você recusa entregar sua vida a Ele. Você recusa as oportunidades que Ele tem lhe dado, como Jerusalém fez. E no futuro você sofrerá as consequências dos seus pecados. É triste. E nós, como crente, eu choro sinceramente por dentro. E devemos chorar por aqueles que ouvem o Evangelho e recusam o Evangelho. Recusam o Evangelho. Jesus também, quando olhava para o coração das pessoas, ele chorava. Pela incredulidade, pela cegueira espiritual, pelo coração endurecido que o povo tinha. Rejeitaram a palavra de Deus, pregada por João. Rejeitaram a palavra de Deus, pregada pelo próprio Senhor. Viram os seus milagres, mas o rejeitaram. Devemos também, irmãos, chorar diante da nossa nação. Chorar, sinceramente, diante das pessoas perdidas que estão nos ouvindo, nos vendo, ouvindo o Evangelho várias e várias vezes. Estou falando no Brasil inteiro, e ainda recusam. Porque, como o Senhor disse, eles mesmos procuraram a sua própria destruição. E Jesus chorou. É interessante que o domingo termina, já Lucas não fala, mas lá em Marcos é interessante, viu? Fala. No versículo 11, olha como termina o domingo. Lembra que o domingo terminava de 5h59 da tarde. Quando fosse 6 horas já era a segunda. Então olha quando Marcos diz. E quando entrou em Jesus entrou em Jerusalém indo para o templo. Tá bom? Quando ele entrou no templo, tendo observado tudo, ele observou, aqui ele não fez nada. É importante entender isso. Ele observou, tá bom? O templo. Como já era tarde, ele saiu para Betânia com os 12.
Então, no domingo, estudamos. Jesus entrou, as pessoas sentadas em um jumentinho, vendo a sua soberania no controle da criação. Enquanto o povo se alegrava, Jesus chorava. Chorava porque Jerusalém não o reconheceu como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Rei. Chorava pela incredulidade dessa nação. Ele observou o tempo e ele sai de volta para Betânia. Betânia, onde morava Maria e Lázaro e Marta, que eram amigos de Jesus, que amavam a Jesus, tá bom? Jesus, ele entrou em Jerusalém e ele foi para Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros. Era mais perto do que Santo Antônio para a Serrinha, tá bom? Negócio de meia hora, provavelmente 1 hora de viagem, tá bom? Cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, tá bom? Indo no caminho, tá aqui Jerusalém, indo no caminho de Jericó, tá bom? Então, Marcos resiste isso aí e Mateus também. Agora, na segunda-feira, vamos lá, valendo 2 pontos. Na segunda-feira, qual foram os acontecimentos da segunda-feira? Vai, Gil. Tem aqui, viu? Tem aqui, pelo menos, alguns acontecimentos, não só foi mente um, mas foi alguns, você pode abordar aí. Qual foram os acontecimentos da segunda-feira? Vamos colocar pelo menos 2 aí. Expulsou os comerciantes do templo. Expulsou os comerciantes do templo. Certo, muito bem. Quem foi? David. Isso, a purificação do templo. Olha, os homens passaram aí, viu? David, muito bem. E qual foi o outro acontecimento? Antes dele expulsar, é interessante que em Mateus coloca primeiro, olha, por isso que é bom a harmonia dos evangelhos. Em Mateus coloca primeiro ele entrando no templo, fazendo a purificação do templo. Mas lá em Marcos já coloca que a purificação do templo já foi o segundo evento. Colocaram ressuscitou Lázaro. Não. Lázaro foi muito antes, tá bom? Foi não, Marcelinho. Viu? Qual foi realmente a primeira? Ele caminhando, isso na segunda-feira, viu? Na segunda-feira, qual foi? Vamos lá. Marcos 11. Quem responder primeiro aí, viu? Marcos 11, do 12 ao 19. Tem a ver com planta. Qual foi o primeiro evento aí? Marcos 11, do 12 ao 19. Olha, somente os evangelhos de Marcos e Lucas, né? Marcos e Mateus. Já Marcos fala de uma ordem cronológica. Viu? Pelos dados móveis aqui. Figueira, David botou. Sim. A figueira sem fruto. Aí o que foi que ele fez com a figueira? Ele viu a figueira e secou, Lavínia respondeu. Muito bem. Mas aí isso é a maldição. E Jesus amaldiçoou a figueira. Muito bem. Então, vamos aprender sobre isso daí? Então, olha, lembra bem, no domingo, Jesus entra em Jerusalém, é aclamado como rei, e ele chora pela cidade. Ele entra no templo, observa, mas ele não faz nada, aí ele volta para Betânia. Quando é na segunda de manhã, olha o que acontece na segunda de manhã. Veja aí, Marcos 11, 12. No dia seguinte, tá vendo? Quando saía de Betânia, ele teve fome. É interessante porque Marcos coloca na ordem cronológica. Mateus não, porque Mateus vai contar os dois, um exemplo que aconteceu da figueira, a maldição da figueira, e o outro dia já ele junta os dois eventos. A maldição, e quando retorna no outro dia, vê a figueira murcha e ele dá a outra aplicação. Já Marcos coloca na ordem cronológica aqui. Então, olha, no dia seguinte, quando saía de Betânia, ele teve fome. Ele teve fome. Lembra que ele era homem, ele era o Deus homem, como homem ele tinha fome. E vendo de longe uma figueira com folhas,
foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que vendiam e cobravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, Marcos aqui, ele escreveu o evento de uma ordem cronológica. Então, Jesus, ele faz o quê? Ele sai de Betânia de manhã cedo, não tomou café, mas não sei, né? Mas porque ele não quis, porque Marta e Maria e Lázaro, algumas pessoas dizem que eles que bancavam o ministério de Jesus, eles que sustentavam, né? Realmente eles eram bem de vida. Mas Jesus, ele sai, talvez muito cedo, não quer preocupar Marta e a irmã, né? Sai logo cedo e diz o texto que ele tem fome. Ele tem fome. E o que é que acontece? E lembra, só Mateus e Marcos que resistem, viu? Esse acontecimento. O que é que acontece? Jesus tem fome, ele vai até uma figueira. E ele foi lá procurar fruto. Porém não encontrou. E aí ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais sairá fruto de ti. Agora, para entender isso daqui, é preciso entender um contexto. Um contexto. Para que a gente possa entender melhor esse acontecimento, devemos levar em consideração o tempo e o local que ocorreu isso. Qual foi o tempo? O tempo que Jesus havia sido rejeitado por Israel. Aquele tempo que ele seria o quê? Realmente crucificado. Jesus estava próximo de Jerusalém, na última semana, ele estava vindo, né? Realmente de Betânia. A figueira simbolizava quem? Uma resposta aí, uma pergunta. A figueira, ela simbolizava quem? Jeremias 8:13, Oséias 9:10 e o versículo 16, Lucas 13, 6 a 9, que nós vamos comentar um pouco esse texto. A figueira simbolizava quem? Quem é que Deus chamava de sua figueira? Alguém respondeu aí? Peraí. Jesus. Meu carro botou. Quem? Meu carro botou Jesus. Não. Não era Jesus. Muito bem, irmão Carlos, mas não era Jesus, não. Obrigado por participar. Quem aí? Vamos lá, professora de escola dominical. Israel. Ah, quem foi? Eduardo Henrique. Eduardo Henrique. Não sei quem. É da onde, Eduardo? Mas justamente. Lá de Várzea? Não. Ele vai responder. Não é? Tá bom, Eduardo. Então, lembra muito bem, Eduardo. A figueira, por isso que é importante entender a época que Jesus fez isso e o que representava, a quem representava a figueira. A figueira, ela representava a nação de Israel. Nova Cruz. Muito bem, Nova Cruz, graças a Deus. Então, ele representava a nação de Israel, a figueira. E como aquela figueira ela tinha folha, e Jesus chega, porque a aparência quando tem folha é para que tenha os frutos.
E quando Jesus chega lá, querendo encontrar fruto, o que é que Jesus encontra? Nada. Isso mostrava que a nação de Israel, simplesmente, Jesus ele fez isso para ensinar os discípulos. Lembra que Jesus era mestre? Ele ensinava, ele via uma árvore, ele contava uma história, ele via alguém semeando, ele aproveitava para contar uma história. Jesus era mestre em ilustrar. E Jesus fez isso. Jesus ele amaldiçoou aquela figueira porque ele estava dizendo que aquela figueira é como a nação de Israel, a qual o Senhor vai procurar fruto, mas a nação de Israel, por mais que parecesse piedosa, cheio de religiosidade, escribas, saduceus, os sacerdotes tendo tempo, a própria festa da Páscoa, que era uma festa judaica, estava lotado Jerusalém, aparentemente religiosa. Até Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles não davam frutos. Fruto é vida, eles não evidenciavam a fé verdadeira. E aí Jesus disse, olha, o que foi que Jesus fez? Ele disse, olha, em outras palavras, e que ele já tinha dito aos discípulos antes. Lá em Lucas, nós vamos só ter uma paradinha aí, né? Porque quando completa uma... Olha, então, aquela figueira, Jesus queria ilustrar para os discípulos, ensinar os discípulos como o mestre que ele era, mostrando que ele amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira não produzia fruto. E Jesus já tinha falado isso para os discípulos. Lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9, Jesus ele contou uma parábola, que era a parábola da figueira. Quando Jesus disse que o dono de uma vinha chegou para o jardineiro, para aquele que cuidava da vinha, e ele mandou cortar uma figueira que estava inutilmente ocupando o lugar, porque já fazia alguns anos que eles vinham até aquele jardim e não encontrava naquela figueira fruto. E aí ele chegou para o viticultor que cuidava, o jardineiro, e disse, olha, pode arrancar. Pode arrancar. E o jardineiro disse o quê? Não, senhor. Deixa só esse ano. Eu vou cavar ao redor dela, vou colocar estrume, vou realmente regar bastante ela. O que aconteceu? Aconteceu que chegou aquele ano, a figueira não produziu fruto. E lembra que Jesus disse, e João falou, o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto, ela vai ser o quê? Cortada e lançada no fogo. O tempo chegou. Israel teve muitas e muitas oportunidades de produzir frutos, de honrar o Senhor com a sua vida. Mas Israel, infelizmente, Israel não fez isso. Não fez isso. Nós podemos até pegar esse texto e fazer uma aplicação pessoal para nós. Mas a interpretação correta é para com Israel. Israel teve muitas oportunidades de se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu Salvador. Fazia 3 anos, olha. Até antes dos 3 anos, João Batista, ele já fazia muitos anos que João Batista já estava preparando a nação para reconhecer Jesus quando Jesus fosse manifestado. A nação viu por 3 anos Jesus fazendo milagres extraordinários. E a nação recusou, rejeitou. E as consequências para essa nação viria no futuro. Lembra que Jesus disse? Jesus disse que as consequências para aquela nação é que iria acontecer, alguém viria, destruiria o templo, destruiria os muros, queimaria a cidade e expulsaria os judeus para outras terras. Sabe quando foi que isso ocorreu? 40 anos mais tarde, depois que Jesus falou isso para os discípulos. Quando o general Tito, romano, né? Ele simplesmente entrou em Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Destruiu a cidade de Jerusalém.
Então, só uma aplicação. Jesus tem dado muitas oportunidades às pessoas. Muitas mesmo. E ele tem anos, mais anos, esperado que as pessoas se convertam a ele. Anos e mais anos. Mas lembra, meu amado, vai chegar um dia que Jesus vai dizer assim, olha, eu desisto. Não tem mais, não vai ter mais outra oportunidade. Pode cortar a árvore. Que triste será esse dia para muitos, como foi para Israel. Espero que você que esteja me ouvindo, aproveite o tempo da visitação, podemos assim dizer, foi a palavra que ele usou. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando, meu amado. Volta para Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Podemos fazer uma aplicação também para nós crentes. Jesus sempre tem procurado na vida daqueles crentes, dando a oportunidade para que possa produzir frutos, possa ser uma bênção. Entra anos e sai anos, muitas vezes a gente faz muitos compromissos com o Senhor, votos. Nesse ano eu vou ser assim, nesse ano eu vou ser assim. Entra anos e mais anos e você continua sendo a mesma pessoa. Cuidado que vai chegar um tempo que ele vai dizer, não, eu vou ter que tirar ele. Mesmo sendo salvo, eu vou ter que tirar. Para que inutilmente está ocupando o lugar. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Então, tem outra pergunta aí? Uma pergunta. Pastor, o choro de Jesus foi exclusivo pela desobediência de Israel? E isso, pela rejeição, pela incredulidade, pela desobediência. É como um pai que chega para um filho e diz assim, olha, faça o que eu quero, me obedeça porque eu quero o melhor para você. E aquele filho dá meia volta e diz, eu não quero o Senhor, eu não quero atender o Senhor, eu quero fazer a minha própria vontade. E o pai chora pela rejeição daquele filho. Foi o que Jesus sentiu. Foi o que Jesus sentiu. Bom, agora, a gente vai ver aí o segundo evento que ocorreu, para nós terminarmos, a gente vai só estudar o domingo e a segunda. O segundo evento que ocorreu foi justamente como já responderam aí, a purificação do templo. Veja Lucas, Marcos, nós já lemos, né? Marcos, que vai a purificação do templo aí do versículo do... Lucas 19. Não, Marcos, capítulo 12 aí, no versículo 15, tá bom? 15, viu? 15. Então, 11, 15. isso. A do 12 ao 14 foi da figueira, nunca mais nascerá, frutiti. Aí ele vai e entra em Jerusalém. Deixa eu só ler aqui. Então disse Jesus, nunca jamais, no versículo 15, desculpa aí. E foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que vendiam e comprava. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temia porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saiu Jesus da cidade. Então Jesus retornou agora em Jerusalém e ele expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro do templo. Lá no finalzinho, Hari disse que essa ocasião, teve duas ocasiões, lembra disso? A primeira ocasião foi em João capítulo 2, foi no início do ministério de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, foi no templo, viu o que estava acontecendo ali, pegou uma chibata, um chicote,
e começou a espantar as pessoas, derrubando as mesas, soltando os animais. Nessa segunda ocasião, uma coisa que foi diferente é que Jesus não estava com a chibata, não estava com o chicote. Ele simplesmente fala realmente e expulsa as pessoas, né? Expulsa as pessoas. Então, o templo estava sendo profanado novamente pelos negócios religiosos dos seus líderes. Eles estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Estava mercadejando a palavra. Tá bom? Então, havia transformado o pátio dos gentios, que era o lugar onde os gentios tinham a oportunidade de ir e ali ouvir o evangelho. E eles estavam pegando o pátio dos gentios, simplesmente fazendo comércio. Comércio. E olha, o que é que estava acontecendo? Deixa eu só dizer aqui, preste bem atenção. Estava ali na Páscoa. E muitas pessoas sacrificavam seus animais na Páscoa. Quem morava em Jerusalém era fácil. Pegava um animalzinho, ia lá no templo e sacrificava. Agora, quem morava, judeus que moravam em outro país, ou judeus que moravam lá na região da Galileia, o que é que eles faziam? Para ficar melhor para eles, tomaram uma decisão sábia. Não, o Senhor não está questionando a questão da venda dos animais, mas Ele está questionando a motivação que se tornou ali. Então o que é que fazia? As pessoas pegavam os animais, colocavam para vender, você saía de tão longe, o que é que acontecia? Você chegava lá, para não sair com o animal nas costas, né? Você levava o dinheiro, chegava ali, você comprava o seu animal e sacrificava. Ficava muito melhor, mais cômodo para fazer isso. Agora, era um serviço de conveniência, que os visitantes achavam muito bem. Agora, só que esse serviço tornou-se um negócio lucrativo. Começou a render dinheiro, botar os olhos, e os negociantes começavam a cobrar valores exorbitantes, começavam a explorar. E quem não concordasse com isso, ele expulsava. Porque algumas pessoas dizem que quem fazia isso era o sumo sacerdote Anás e os seus filhos sacerdotes. E eles começaram a ver que ele dava dinheiro e eles colocavam só os seus grupinhos dentro do templo para poder vender os animais. Não permitia pessoas que não fossem do seu grupinho. E as pessoas entravam e tinham que comprar animais caríssimos. Não é o que está acontecendo agora? Nessa crise, as pessoas explorando mesmo, os alimentos realmente aumentando. São pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam no lucro. Algo que era para ser bom se tornou-se um comércio. E era nesse sentido que Jesus estava questionando. Parece que tem uma pergunta aí, né? Pastor, Jesus irou. Pastor, que tipo de ira era essa? Isso. Nós temos dois tipos de ira. Boa pergunta, viu? Quem foi? Gil. Isso, dois tipos de ira, Gil. Existe uma ira pecaminosa, tá bom? E uma ira santa. Essa ira é que ele ficou indignado com aquelas pessoas fazer da casa do pai dele uma casa de oração. Não era uma ira pecaminosa. Não era a ira que fez com que ele perdesse o controle. Não. Então, esse daí foi uma ira de indignação contra o pecado. Que essa ira é o que nós devemos ter. Uma ira que quando a gente vê uma injustiça sendo feita, quando a gente vê uma pessoa fazendo coisa horrível, a gente fica irado. Indignação contra aquilo que a pessoa que está fazendo que é pecaminoso. Tá bom? Então veja aí que Jesus entrou. Em vez dos judeus, olha, no templo tinha um lugar dos gentios. E esse lugar dos gentios
deveria ser aproveitado para poder haver uma evangelização dos gentios. Deveria ser usado para um trabalho missionário, o Isbe disse. Mas o pátio dos gentios estava sendo empregado para negócios de mercenários, de ladrões. Irmãos, não é diferente do que se fazem hoje em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Algumas pessoas perceberam que é fácil de enganar as pessoas. São lobos vestidos de peles de cordeiro. Jesus já tinha dito. Eram mercenários mesmo. Não estava nem aí com as pessoas, nem com a adoração a Deus, nem preocupado com o templo. Eles queriam, isso era o sumo sacerdote Anás. E seus filhos, eles queriam simplesmente lucrar em cima daquilo. E Jesus disse o que aqui? Jesus disse que chamou ali, vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de salteadores. Por que covil de salteadores? O que significa um covil de salteadores? Covil de salteador era o lugar onde os salteadores, os ladrões se escondiam. Os líderes religiosos e alguns do povo estavam usando o templo e a religião judaica para encobrir os seus pecados. Eram verdadeiros hipócritas. É semelhante ao dia de hoje? É semelhante ao dia de hoje. As pessoas usam a figura de pastor, de apóstolo, de bispo, usando essa figura para usufruir da pele das ovelhas. Por isso que nós encontramos hoje pastores bilionários, milionários, riquíssimos. Não é algo novo, não. Isso já era feito naquela época. Então, na segunda-feira, Jesus fez o quê? Jesus amaldiçoou a figueira para dar uma lição aos discípulos. Ele amanhã ainda vai falar dessa lição. Tá bom? A primeira lição ele já mostrou que assim como aquela figueira que tinha a aparência de quem tinha vida, mas não produzia fruto, assim era a nação de Israel. Tinha nome de quem vive, mas estava morta. Recusou o tempo que lhe foi dado, por isso chegou ao seu fim. E agora Jesus entra novamente no templo, faz a purificação do templo, expulsando os comerciantes e dizendo que a casa do pai dele era a casa de oração. Veja aí no versículo 11, no capítulo 11, versículo 19 de Marcos, por isso que eu li esse texto, que diz, e em vindo à tarde saíram da cidade. Então o evangelho de Marcos relata que já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Provavelmente Jesus foi para onde? Para Betânia. Provavelmente ele foi para Betânia. Por que ele foi para Betânia? Porque no dia seguinte ele vai se deparar de novo com a figueira, que é amanhã, que o que nós vamos estudar, o que aconteceu na terça-feira. Então, meus amados, espero que todos tenham se sentido edificados e tenham realmente aprendido sobre os acontecimentos dessa semana. Então, hoje nós estudamos domingo, só recapitulando de forma bem rápida. No domingo, Jesus entra, tá bom, em Jerusalém, é aclamado como rei, montado em um jumentinho. Ele chora diante da incredulidade e rejeição da cidade. Volta para Betânia. Em Betânia, ele vem na segunda-feira, tá bom? Tem fome, vai até uma figueira, não encontra fruto, amaldiçoa a figueira, dando o exemplo de, assim como aquela figueira aparentemente apresentava ter fruto, mas não tinha, assim era a nação de Israel. E também ele faz a purificação na casa do Senhor, quando algumas pessoas estavam usando realmente do templo para fazer comércio da casa de Deus, tá bom?